A graça e a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida, sobre o seu coração para te abençoar grandemente. Queridos, hoje trazendo aqui mais uma palavra maravilhosa do céu para o seu coração, para a sua vida. E também depois estarei orando por você para que Jesus possa fazer algo extraordinário na sua vida e te surpreender ainda hoje. E hoje eu vou estar falando sobre aquilo que incomoda a Deus e aquilo que não incomoda a Deus, ou que incomoda a Deus em nossa oração. E quando é que a gente incomoda ou não ao Senhor? Mas antes eu quero pedir muito para vocês que deixem aí o gostei, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e vamos compartilhar os vídeos aqui do canal com outras pessoas e vamos dar essa força para o crescimento aqui do canal em nome de Jesus. Mas vamos lá para a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 8, versículo 23, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco com seus discípulos e ali de repente começou uma grande tempestade e Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos ficaram ali apreensivos porque entrava muita água no barco e a tempestade parecia que ia fazer o barco afundar. E de repente os discípulos ficaram ali hesitantes em acordar Jesus, mas não teve jeito, eles achavam que iria perecer. E então eles foram lá e acordaram ao Senhor. O que incomodou a Jesus não foi o fato deles acordarem ao Senhor Jesus. O que incomodou a Jesus foi a falta de fé. E Jesus disse: ó homens, por que tendes tão pouca fé? E a Bíblia diz que Jesus repreendeu o mar e o vento e se fez uma grande bonança, ficou tudo na maior tranquilidade. E os discípulos ficaram maravilhados com aquele milagre e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso significa que os discípulos naquele momento não tinham noção da extensão, do tamanho do poder que Jesus tinha. E isso não agradou a Jesus. Queridos, Jesus ele tem prazer em que nós tenhamos fé nele, que nós venhamos saber que ele é aquele que tem todo o poder de fazer todas as coisas e nós não podemos duvidar disso, ainda que o vento esteja soprando muito forte, ainda que as ondas estejam cobrindo nossas vidas, as ondas dos problemas estejam realmente de um tamanho tão grande que a gente acha que vai afundar, que vai naufragar de vez, mas ainda assim a gente tem que continuar crendo que Jesus está presente, então tudo vai ficar bem. Então o que incomodou Jesus foi a falta de fé dos seus discípulos. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. O que incomoda ao Senhor é a falta de fé. A gente vê em Lucas 18 a viúva persistente. Aquela viúva, ela foi muito persistente e ela ia direto procurar um juiz. Nessa parábola, Jesus falou sobre uma mulher viúva persistente, uma mulher necessitada de ter vitória na sua vida. E ela incomodou muito aquele juiz até que ele deu vitória a ela. Queridos, o fato daquela mulher ter fé para acreditar que aquele juiz tinha poder de resolver a sua causa, mesmo ela incomodando ele, mesmo ela estando lá constantemente, ainda assim ele deliberou a favor dela e deu vitória para ela, porque a persistência, a fé, o ato de acreditar, ele acabou cedendo e dando a vitória que ela precisava. E por que isso? Porque o juiz é a figura de Deus e aquela mulher é a figura das nossas vidas, aquela viúva. A viúva sempre retrata uma pessoa necessitada e nós somos aqueles que precisamos de Deus. Então nós devemos persistir e ter fé, porque isso sim agrada ao Senhor. Mas incomoda muito ao Senhor saber que nós duvidamos, que nós não acreditamos, que nós não persistimos e que nós desistimos de esperar nele. Olha o que diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 9, versículo 24. O homem estava ali diante de Jesus e o seu filho já tinha andado por tudo quanto foi lugar e nem os discípulos de Jesus conseguiram resolver o problema do rapaz, curá-lo, libertá-lo. E aí naquele momento Jesus perguntou se aquele homem podia crer. E é naquele momento aquele homem ele cria parcialmente, porque ele estava muito vulnerável. Ele disse: eu creio, Senhor, mas opera na minha incredulidade. Ou seja, ele se humilhou, ele pediu algo ao Senhor, que o Senhor tivesse compaixão dele. E naquele momento o ato de humilhação meio que compensou aquela fé parcial que aquele homem tinha, mas agradou ao Senhor, porque o esforço que ele teve, isso agradou ao Senhor. Então incomodaria ao Senhor se ele simplesmente dissesse: eu não consigo crer. Mas ele creu parcialmente e o Senhor entregou a bênção que ele precisava e libertou e curou seu filho. Na parábola do grão de mostarda, a Bíblia diz claramente
que nós temos que ter a fé como o grão de mostarda. Não é do tamanho do grão de mostarda, é como o grão de mostarda, porque o grão de mostarda, ele é uma das menores sementes que tem, mas ela dá uma das maiores árvores, porque apesar dela ser pequena, ela vai se desenvolvendo e se torna grande. Então agrada ao Senhor, ainda que uma fé pequena, mas que é evolutiva, mas que é crescente, mas que espera, que acredita, que persiste. Isso agrada ao Senhor e não incomoda a Ele, mas incomoda quando nós não temos fé nenhuma, quando nós desistimos, quando nós jogamos a toalha, quando nós deixamos de crer que Ele é o nosso tudo. Então isso incomoda ao Senhor, isso desagrada a Ele. E nós vemos isso claramente em Marcos capítulo 10, versículo 46, quando a Bíblia diz que o cego Bartimeu, ele soube que Jesus passava por ali, ele clamou em alta voz, ele gritava pelo nome de Jesus, ele procurou chamar a atenção de Jesus de todas as formas, e ali as pessoas só mandavam ele se calar e que ele não incomodasse o mestre, mas aquele homem tinha fé no seu coração que Jesus poderia curá-lo. Então ele persistiu, ele continuou, e isso agradou ao Senhor. Incomodou as outras pessoas, mas não incomodou a Jesus, muito pelo contrário. A fé de Bartimeu agradou ao Senhor e Jesus devolveu-lhe a visão e ele saiu pulando e louvando e glorificando a Deus. Em Lucas 8,49, Jairo chegou diante de Jesus e pediu para curar sua filha. De repente chegou alguém logo depois e disse: não incomode mais o mestre, porque a menina morreu. E naquele momento Jesus disse para Jairo: não tenha medo, apenas creia que ela será curada. Queridos, alguém chegou ali e pediu para não incomodar mais Jesus, mas Jairo foi até Jesus porque ele tinha fé no coração, e Jesus se agradou da fé daquele homem, e Jesus disse: olha, alguém pode até estar dizendo que a tua filha morreu, mas eu vou lá e vou curar a sua filha. Alguém pode até dizer, o diabo pode até dizer que o seu problema não tem solução, que você não vai ter vitória, que você não vai ser uma pessoa vencedora, mas hoje o Senhor Jesus fala para você que ainda que seja impossível o teu problema, hoje o Senhor tem a solução para a tua vida. Então creia, acredite, tenha fé, persista, porque isso agrada ao Senhor. Mas com certeza o que incomoda ao Senhor é a falta de fé, é a falta de persistência, é o deixar de crer, de acreditar que Ele vai se levantar e vai mandar a tempestade parar, e você será uma pessoa vencedora e vitoriosa em nome de Jesus. Querido e maravilhoso Deus, nesse momento, Pai, eu te peço bênção, vitória para a vida dessa pessoa, que esse impossível agora seja repreendido, meu Senhor. A última palavra vem do céu, a última palavra vem do teu coração para cada um de nós, que agora, meu Senhor, esse problema insolúvel, que ele seja resolvido em nome de Jesus. Esse problema que parece impossível, que parece improvável, que ninguém consegue resolver, que não existe uma porta, que não existe uma saída, mas nesse momento, Pai, que a tua providência do céu possa brilhar como uma luz na vida dessa pessoa e que ela possa ser alcançada, abençoada, vitoriosa para a glória do teu nome. Nesse momento, meu Deus, que as cadeias do inferno sejam quebradas em nome de Jesus e que agora seja determinada a vitória, a bênção dessa pessoa em nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que tem todo o poder e agrada, meu Deus, ao Senhor quando nós temos fé, quando nós acreditamos de todo o coração, ainda que as pessoas digam que não tem jeito, ainda que o inimigo diga que é impossível, mas nós sabemos que Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus provedor, aquele que se levanta com poder, com autoridade e determina a nossa bênção e a nossa vitória em nome de Jesus. Alcança, meu Deus, esse coração agora, ministra a vida dessa pessoa agora em nome de Jesus e que ela receba a vitória do céu em sua vida para a glória do Teu nome. É o que eu te peço agora e para sempre em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo aqui do canal Palavra Verdadeira.